Olá! De acordo com o último censo agropecuário feito pelo IBGE, existem no Brasil aproximadamente 5,2 milhões de estabelecimentos rurais. Deste total, 25% produzem leite, uma atividade que envolve cerca de 5 milhões de pessoas. O valor bruto da produção de leite em 2013, por exemplo, foi de quase 23 bilhões de reais. O Brasil é o quarto maior produtor de leite no mundo. A expectativa é de que em 2016 sejam produzidos no país mais de 40 bilhões de litros. Mas a pesquisa do IBGE aponta ainda que no Brasil, mais de 90% dos produtores são responsáveis por menos da metade do total do leite produzido. As principais razões para a baixa produtividade incluem a utilização de animais sem aptidão para a produção de leite, manejo inadequado e baixo nível de instrução dos produtores. Mas de que forma essa atividade pode ser melhor aproveitada? Você confere mais sobre esse assunto no Universidade Aberta, que está começando agora. Com o objetivo de preparar tecnicamente produtores e trabalhadores rurais nas diferentes atividades ligadas à cadeia produtiva do leite, a Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UPF, em parceria com a Secretaria Estadual da Ciência, Inovação e Tecnologia, desenvolve o projeto de pesquisa de capacitação de profissionais da cadeia produtiva de leite. Antes de conhecermos os convidados de hoje, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Quando você vê o leite em embalagens como esta, não imagina quanto trabalho foi necessário para que ele pudesse chegar à prateleira dos supermercados, com a qualidade necessária para que eu e você pudéssemos consumi-lo com segurança. Fomos até a propriedade da família Caraça, que fica a 30 minutos do centro de Passo Fundo, para conhecer a rotina de quem trabalha na produção de um dos alimentos mais antigos do mundo, o leite. São mais de 20 mil litros por mês que a família vende para uma indústria. A rotina da produção do leite é levantar cedo, né, Tiago? Levantamos 6 horas da manhã e começamos a lida no campo, né? Trazer os animais para a sala de ordenha, né? Fazer a ordenha e assim por diante. 2 horas a partir do começo, né? 2 horas de serviço de manhã e 2 horas de serviço à tarde. Não contando as horas de dar alimentação para os animais, né? Só a parte de ordenha, higiene, são 2 horas. De domingo a domingo, todo dia, de manhã e de tarde, a mesma rotina. Hoje, a tecnologia já é uma realidade no campo, mas o cuidado no manuseio do leite ainda é indispensável. Diversos equipamentos têm contribuído para facilitar a vida do produtor e garantir a qualidade do produto que chega à sua mesa. Para quem trabalha com extensão rural e atividade rural, se lembra, talvez há uns 15 anos atrás, quando começou a granelização, né? Que é a retirada do leite, a entrega do leite a granel. Isso foi um trabalho grande de todos os elos da cadeia para que chegasse nos produtores a granelização, que é nada mais é do que guardar o leite a granel, né? Antes era todo o sistema atarro. Esse sistema atarro está cada vez menor e hoje a granelização é uma realidade. Melhorou bastante a qualidade. Outra área que aumentou bastante é a mecanização na própria ordenha. Nós tínhamos, há talvez 20 anos atrás, um volume muito grande de leite retirado manualmente. E hoje, a grande volume, a grande maior parte, é todo ele mecanizado. Comigo no estúdio, o coordenador desse projeto, o professor Benami Bacalchuk, e o diretor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UPF, Hélio Carlos da Rocha. Eles vão explicar para a gente como o projeto será desenvolvido e que tipo de ações serão desenvolvidas junto aos produtores. Professor Hélio, professor Benami, tudo bom? Tudo. Antes da gente falar do projeto em si, eu acho bacana a gente compartilhar com os nossos telespectadores essa história de produção de conhecimento sobre leite que a Universidade de Passo Fundo tem e que talvez vá ao encontro do surgimento do próprio projeto. Pois não, uma saudação então aos nossos telespectadores. A ideia do leite, na realidade, é uma ideia antiga, né? Em relação, inclusive, ao próprio homem. Já visto que é um alimento que ele usa desde os seus primórdios, né?
Na Universidade de Passo Fundo nós temos, talvez já na década de 90, na metade da década de 90, né, a instalação de um processo que nós chamamos de SARD, que é o Sistema de Análise dos Rebanhos Leiteiros, né, que é um laboratório e que presta serviços à nossa comunidade. Esse laboratório ele veio exatamente instrumentalizar um grupo de pessoas que já trabalhava com leite na área de pesquisa e ensino, de modo que a gente pudesse oferecer ao sistema produtivo, né, condições de fazer análise dos seus animais e da sua produção de leite, visando exatamente a sua qualificação e manter a qualidade desse produto tão importante para todos nós. A partir desse processo, né, Que era uma análise preventiva, né, professor? É uma análise preventiva que se faz, né? Mas assim ela tem um outro caráter também, de ver o que essa vaca pode consumir, o que ela deve produzir, né? Quando é que ela deve ser inseminada novamente. Então você trataria esse animal com uma forma um pouco diferente que até então era feito pelo nosso produtor, uma forma mais empírica. Você agregaria, então, um processo tecnológico no processo de produção, né? Logicamente, isso gera mais custo, mas, consequentemente, melhora o resultado final do processo todo, né? E isso, na realidade, veio a ser também um dos pressupostos posteriormente para a instalação, né, dessa cadeia do leite na nossa região, que é tão importante para todos nós, inclusive essas agroindústrias que estão trabalhando aqui hoje, né? Então, nós temos trabalhado nessa sequência toda e esse projeto é um fruto exatamente disso, né? É um projeto que foi montado a partir de uma consulta popular, né, no ano de 2009, e por problemas de caixa do governo acabou retardando, inclusive, a liberação desse recurso, e por isso que nós estamos com ele hoje, né, na parte quase final, né, de encaminhamento. Então, ele veio exatamente trazer a perspectiva da gente trabalhar também a qualificação não só, né, em relação aos animais, mas em relação à cadeia, né, tanto dos Depois a própria agrotecnoleite acontecia dentro da universidade, aconteceu inúmeras vezes, né? Então, foi uma consequência também desse grupo de trabalhos, né, junto à comunidade que a universidade tem e que possibilitou esse tipo de atividade. Mas, especificamente, o projeto, né, que o professor Benami coordena, ele traz exatamente esse viés, né, da gente trabalhar a qualificação da cadeia, né, seja antes, né, durante ou após a ordenha do animal, todos esses segmentos tão importantes que a gente tem que qualificar para que realmente o produto chegue com qualidade à mesa do consumidor. Antes de nós começarmos o programa, o professor Hélio comentou, por exemplo, que essas fraudes que aconteceram no leite, especialmente no Rio Grande do Sul nos últimos anos, prejudicaram um pouco essa caminhada em relação à produção leiteira aqui no estado e no Brasil todo. Esse projeto também, de certa forma, atende a uma demanda de cuidado com esse leite, né? Correto, Viviana. Na verdade, o projeto em si ele tem uma interface nesse aspecto todo. Mas essa relação da fraude ela é muito mais um aspecto cultural, né, e de polícia que outro aspecto qualquer. Porque o leite, tradicionalmente, né, no Brasil rural, né, vamos chamar assim, ele sempre foi trazido pelo leiteiro e deixado na porta das casas das pessoas. E isso cria, né, um aspecto que o leite era de boa qualidade, né, o leiteiro não fazia fraude e o preço era melhor. E, na realidade, a gente tem observado nos últimos anos... Mas não era controlado, né? Não era controlado. Fiscalizado. Nós temos visto um contraponto nesse aspecto, exatamente ao contrário, né? Então, hoje é muito risco, né, você consumir um leite que não tem a pasteurização em função dos problemas de sanidade desses animais, né? O preço não é garantia também, porque você não sabe que produto você está ingerindo. E a fraude, na realidade, o que ela tem impactado? Ela tem impactado basicamente no consumo do leite do consumidor, né? Tem caído. O preço tem aumentado, porque os produtores, parte deles deixam de produzir o produto, né? E nós temos, na realidade, uma sequência nessa cadeia de geração de menos emprego, menos recurso, né? Em função desses aspectos todos, tá? O professor Benami fez um comentário bem interessante, que os dados do IBGE que eu mencionei no início do programa acabam corroborando, né? Que é o fato de que hoje nós temos menos gente produzindo leite e uma maior quantidade de leite concentrada em grandes propriedades, e que isso também é um problema, né, professor? É também um problema, não podemos ignorar que ainda grande parte, talvez menos um pouco do que a metade, mas grande parte desse leite produzido, ele é um dos poucos empregadores ou geradores de renda na pequena propriedade. E a pequena propriedade continua sendo 90% dos residentes no meio rural. Então essa é uma preocupação real. E tudo isso tem uma consequência, professora Bibiana, de uma coisa que inclusive a UPF foi importante, muito antes de se pensar em leite. Foi quando nós começamos instalando um laboratório de análise de solos em Passo Fundo, no final dos anos 60, início dos anos 70, e que esse laboratório trabalhou em cima de um conceito de recuperação de fertilidade e acidez dos solos.
Com isso, nós aumentamos muito a produção. A produção de grãos. A sequência disso foi uma mecanização mais intensa. E a mecanização mais intensa começou a produzir excedentes de mão de obra sazonal, ou então nas entre-safras. E isso começou a demandar, primeiro na propriedade, alimento e ocupação. E o leite se transformou numa realidade. A década de 90 houve uma verdadeira explosão com o plantio direto. O plantio direto fez com que o produtor dedicasse muito menos horas, força, trabalho em cima de um trator ou na lavoura. E tinha espaço na propriedade para outras coisas. E o leite foi a grande opção. O Brasil passou de um importador de leite a um dos grandes exportadores nesse momento. Mas essa produção acaba em risco, dentro de um processo de não utilização, por exemplo, da pequena propriedade. Ainda é significativa a utilização da pequena propriedade. O que nós temos é que profissionalizar essa pequena propriedade dentro de diversos aspectos. Um deles, atender às exigências de qualidade dos grandes integradores, ou seja, essas empresas compradoras do leite. Que as oficinas do projeto, por exemplo, vão poder auxiliar. Vão auxiliar. Esse é um dos focos do projeto. Eu achei interessante a explicação que o senhor deu, falando por que a grande propriedade, às vezes, pode representar um risco para a produção. Toda vez que você tem a concentração de um produto num grupo pequeno de indivíduos, a falha de um ou dois causa um dano muito grande no todo. Então, se nós deixar passar problemas sanitários, pureza, qualidade em uma propriedade ou em poucas propriedades de uma região, nós vamos afetar um volume muito grande de produto para o mercado. Isso afeta um grande número de consumidores. Olha que bacana. Então, nós somos grandes produtores de leite, temos um processo complexo que precisa ser cuidado e a Universidade de Passo Fundo, através desse projeto, está propondo oficinas que vão auxiliar o pequeno, o médio e o grande produtor a tornar esse processo cada vez mais qualificado. Quer saber mais? Bom, nós voltamos no próximo bloco. Até lá! Voltamos com o Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre um projeto de pesquisa que tem como objetivo desenvolver ações que contribuam para melhorar a técnica dos agentes da cadeia produtiva de leite. Comigo, nesse segundo bloco, continua o coordenador do projeto, o professor Benami Bacalchuk, e o diretor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UPF, Hélio Carlos Rocha. Professores, falávamos no bloco anterior, então, sobre esse cenário, né, do qual emerge o próprio projeto, que é a cadeia produtiva do leite como um todo. Mas tem uma coisa bacana desse projeto, que vocês mencionaram agora no intervalo e que a gente tem que trazer para os nossos telespectadores. É que o projeto não pega só aquele produtor que está lá dentro da propriedade produzindo leite, mas ele pega muita gente que está fora que faz parte da cadeia, mas que está fora da propriedade, que não é necessariamente rural, né, do mundo rural. A coisa mais interessante da modernidade dos processos produtivos de hoje, mesmo com toda a crítica da Revolução Verde, de opiniões ideológicas sobre as mudanças no meio rural, é que o mundo urbano finalmente está integrado ao meio rural. E a grande parte do processo entre produzir e consumir, grande parte da mão de obra é urbana, das pessoas vem do meio urbano. Tanto aquele que desenvolve os insumos básicos, alimentos industrializados que se usa, os equipamentos, como aqueles que começam no transportar o produto da propriedade até as indústrias, das indústrias até as vendas finais, o consumo final. E esses indivíduos todos têm que entrar num processo de se capacitar em busca de algumas características importantes. Entre elas, a mais importante de todos é sanidade, é produto saudável, produto seguro. Por exemplo, qual seria as oficinas oferecidas para quem transporta o leite, por exemplo? Cuidados sobre, principalmente, temperatura, volumes, o aspecto de misturas à água para lavagem. Claro que nós não vamos dizer, não misture, porque isso deveria ser o óbvio, mas nós vamos trabalhar a consciência das consequências de entregar produto adulterado. Mas nós não podemos assumir que isso seja uma atitude, uma prática. Vamos dizer assim, existem comportamentos e nós vamos criar capacitação para acompanhar, identificar
e O que é mais impedir. para autonomia, né? Da autonomia. O O que é o mais produtor não é importante. responsável pelo erro, mas ele tem que ajudar a fiscalizar. A empresa integradora, a empresa que processa, não necessariamente é responsável pelos erros, mas ela que tem o produto exposto no nome dela. No fundo, nós temos que evitar que quem pague é sempre o mesmo. É o produtor que está na ponta da cadeia. E o consumidor. E o consumidor que vai ficar, são sempre os mesmos. Com Nós temos um que produto evitar. de má qualidade, eventualmente. Essa é a ideia do projeto, capacitar em todos os segmentos de uma cadeia produtiva, desde os insumos que entram na propriedade, ao processo na propriedade com a escolha de animais potencialmente produtivos, a otimização desse potencial através de alimentação e manejo adequado, conforto, humanizar o processo. Quer dizer, não é só o leite, né? É o animal, O animal Sim, quem que dá produz é o animal. leite, né? E que também precisa de um olhar atento e cuidadoso. O leite não nasce numa geladeira de supermercado, né? Ele tem todo um processo biológico, animais que são preparados para isso e otimizados para E a isso. tecnologia cada vez mais vai pressionando, né, esse processo e vai intervindo nesse processo. A era da informação que nós vivemos, Bibiana, tem tanta informação girando que até o público consumidor tem que ter consciência do que está se passando. Mas a inovação é tão intensa que nós estamos preocupados como que nós vamos preparar os que vão substituir os produtores de hoje. E muitos deles vão ser uma espécie de retorno do urbano. Sobre os pequenos produtores, o professor Hélio falava também na questão da especialização, né? Dos pequenos produtores trabalharem com nichos muito particulares de mercado. Isso já acontece em alguns lugares do mundo, professor? Já acontece, mas nós aqui nessa região nossa, Bibiana, a mão de obra ainda dentro da pequena propriedade é muito familiar. E aí muito ligado à esposa do produtor, né, professor Benami? Os dados nossos têm nos comprovado isso. E nós temos dificuldade hoje exatamente da mão de obra rural, né, em função da idade e da aposentadoria dessas pessoas. Então isso é uma preocupação que já não é só da instituição em si, mas é da comunidade toda. Mas, na realidade, aquele viés que o professor Benami colocava, né, exatamente da tecnificação do processo, provavelmente vai estar ligado à grande e média propriedade, né? Haja vista de você reduzir os custos, né? E a informatização te traz essa possibilidade. A gente vê um pouco mais além, talvez, da pequena propriedade, né? De trabalhar com um produto diversificado, de alta qualidade, né? E agregando valor exatamente por ter uma denominação de origem, ser produzida na região e ser consumida muito próximo, né? Então, nós estávamos discutindo aqui anteriormente o programa que tem hoje na Inglaterra, né? Do antigo leiteiro nosso aqui. Ele é uma pessoa certificada, né? Que entrega leite sem pasteurização, né, a consumidores. Ele tem Mas ele passa por um processo claro, de fiscalização. Primeiro de capacitação, para depois a fiscalização. Para chegar exatamente nesse ponto. Então, nós poderíamos, né, tentar chegar a algo próximo desse fator, né? Porque o leite produzido pela uma vaca sadia é o melhor produto que tem ao momento que nós tiramos da glândula mamária. E a partir desse ponto, até chegar na mesa do consumidor, é uma cadeia muito grande, com grandes possibilidades de contaminação e perda de qualidade. Então, nós temos que trabalhar exatamente que se a gente conseguir manter essa qualidade, já seria excelente, né? Que o produto realmente tenha aquela função final ao qual ele se destina, né? Que é alimentar as pessoas de forma saudável. Como é que as oficinas vão funcionar? Quando é que elas começam? Já estão abertas inscrições? Nós estamos no processo de formalizar o início, ou seja, estamos fazendo acordo com cooperativas de pequenos produtores, com integradores, com empresas que industrializam leite na região, cooperativas um pouco maior também, e vamos iniciar esse processo já nesse segundo semestre, com cursos que serão executados tanto aqui em Passo Fundo, na estrutura que o projeto financiou, que seria 100 metros quadrados de área de sala de aula, com um equipamento para capacitação, assim como itinerante, conforme as demandas. Tem certos tipos de aprendiz, ou seja, de estudantes ou de produtores, que é mais conveniente trabalhar na região deles. Tem outros que faz parte do processo estimulá-los a sair do seu ambiente. Nós também vamos nos valer de toda a estrutura industrial ou de integração que vai permitir ter uma visão de um processo real. Mas é importante que na cadeia todos saibam
todas as ligações, ou seja, todas as interligações entre antes, dentro e fora do sistema produtivo, da propriedade. Quer dizer, por todo o caminho Sim. que é necessário percorrer para que o leite seja produzido e entregue. Nós temos 10 treinamentos propostos, cada treinamento serão unidades para 50 treinandos e vão variar desde os aspectos de escolha de material de vacas adequados, genética básica de produção, nutrição básica para manter produtividade e fazer com que haja um crescimento, aspecto de sanidade, criação sanitária, manejo sanitário adequado, cuidados dentro desde dos equipamentos de ordenha, as tubulações até os resfriadores antes de ser colocado nos caminhões para levar para as indústrias. Esse processo dos caminhões para as indústrias e todo esse acompanhamento sanitário, inclusive o processo... Eu acho que é importante, Benami, ressaltar também que isso não terá custo ao produtor, não? Sim, sim. Porque isso é uma coisa, às vezes, importante que limita a presença deles aqui. Então, esses cursos serão gratuitos a todas essas pessoas que assim o desejarem. São recursos da UPF e da Secretaria de Desenvolvimento e Ciência e Tecnologia. Do Estado do Rio Grande do Sul. E inovação tecnológica do Estado. Bom, se por algum acaso você é produtor e não recebeu o chamado para as oficinas através desses canais que os professores já mencionaram, você mesmo pode escrever para a universidade pedindo ajuda, saber quando é que a oficina vai acontecer na tua região, se você pode vir aqui fazer uma oficina, basta ligar para a Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, o 3316-8151 e 8152, ou então o e-mail famv@upf.br. Eu quero agradecer aqui a presença do professor Hélio, do professor Benami, dizer que esse é um tema pertinente, interessante, porque mesmo que nós, consumidores, não fizemos parte desse processo, no meio do processo, nós recebemos o resultado do processo. E saber que isso está sendo feito, que vai garantir a qualidade do leite que a gente bebe, é de fundamental importância. Quanto mais a gente sabe sobre o mundo, mais a gente pode ajudar e contribuir com ele, não é mesmo? Bom, o Universidade Aberta de hoje fica por aqui. Você pode assistir esse e outros programas no nosso canal do YouTube ou pelo site nextjor.com.br. E na semana que vem estaremos aqui na UPF TV de volta. Até lá!